Você já se perguntou se os eventos da sua igreja são realmente acolhedores para todas as pessoas? Será que, sem perceber, nós estamos deixando alguém de fora? Neste vídeo, eu vou te mostrar como tornar cada encontro da sua igreja verdadeiramente acessível, não apenas por obrigação, mas como uma expressão viva do amor de Cristo. Fica comigo até o fim, porque eu vou compartilhar estratégias simples e práticas que vão transformar a maneira como a sua igreja recebe e inclui pessoas com deficiências. E eu te garanto, depois de ouvir isso, você vai olhar para a sua igreja com outros olhos. Olá, eu sou Paulo Freitas, formado em Teologia, Filosofia e Pedagogia. Sou especialista em docência e em neuropsicopedagogia e educação inclusiva. Eu sou autista, sou presbítero na Igreja Remide e missionário da ONG Nasce. E aqui no canal eu falo sobre teologia da deficiência, inclusão e acessibilidade na igreja. Se esse tema faz sentido para você, curta o vídeo e se inscreva para não perder nenhum conteúdo. O que é acessibilidade na igreja? Acessibilidade no contexto da igreja não é apenas ter uma rampa na entrada, embora isso seja importante, é criar ambientes, eventos e atividades onde pessoas com deficiência possam participar plenamente, sem barreiras físicas, sensoriais ou cognitivas. É uma expressão prática do mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando tornamos nossas igrejas acessíveis, todos ganham. Fortalecemos a comunhão, vivemos o evangelho de forma concreta e abrimos espaço para dons e perspectivas que enriquecem a comunidade. E lembre-se, a acessibilidade não é um favor, é justiça e é amor. Mas quais são os recursos de acessibilidade essenciais para nós desenvolvermos em nossa igreja? Primeiramente, nós precisamos pensar em acessibilidade física. Precisamos verificar se os caminhos para os espaços da igreja são livres e seguros para cadeiras de rodas, para pessoas que são cegas transitar. Por isso, nós precisamos organizar o espaço interno para permitir manobras e também ter assentos que são adaptados. Além da acessibilidade física, é importante também pensar na acessibilidade sensorial. Sensorial é tudo aquilo que diz respeito à maneira como nós percebemos ou sentimos o local onde nós estamos. E é por isso que é importante oferecer interpretação em libras ou legendas para cultos e eventos. Por exemplo, ter um telão em que as pessoas possam ler ali o que está sendo falado, o que está sendo pronunciado pelas pessoas que estão dirigindo o culto ou tendo alguma apresentação. Pessoas surdas demandam muito dessa acessibilidade. Para pessoas cegas, também é importante pensar em descrições auditivas para o caso de haver apresentações como peças teatrais. Isso pode ser feito por uma pessoa que fica descrevendo para as pessoas que estão ali que não podem enxergar o que está acontecendo, ou pode ter sido gravado antes e passado para elas no momento da apresentação específica. Também é importante criar zonas silenciosas para quem precisa de uma pausa sensorial. Pequenos gestos como fornecer tampões para os ouvidos, podem fazer uma enorme diferença para pessoas autistas ou pessoas com hipersensibilidade sensorial. Pessoas autistas muitas vezes precisam também de abafadores ou ainda de um local específico, uma sala de acolhimento em que elas possam ficar ali um tempo para reabastecer suas baterias ou ainda se recuperarem de uma possível crise que está acontecendo ou que está chegando. Também é preciso falarmos de acessibilidade cognitiva. Use uma linguagem clara e evite jargões complexos. Pessoas com deficiência intelectual às vezes precisam de pessoas que falem de maneira clara, tranquila, pausada. A mesma coisa vale para muitas pessoas autistas que têm dificuldade de entender figuras de linguagem ou metáforas e metonímias. Elas precisam de linguagem mais acessível e direta para que elas entendam claramente o que está sendo falado. A preparação do culto deve estar dividida as informações em partes menores e também ter recursos visuais, como mapas e diagramas dizendo o que vai acontecer em cada momento. Isso facilita a compreensão. E tenha voluntários ali preparados para explicar essas atividades de forma paciente e acolhedora, caso alguém não esteja entendendo o que está acontecendo. E como é que nós então planejamos eventos acessíveis? A palavra-chave é colaboração. Não planeje acessibilidade sem ouvir quem mais entende do assunto, ou seja, as próprias pessoas com deficiência. Pergunte, ouça, envolva e, se possível, busque apoio de organizações especializadas ou provedores de serviços locais que entendam sobre acessibilidade em eventos para pessoas com deficiência. Então, não estamos falando aqui de um evento próprio para pessoas com deficiência, estamos falando de acessibilidade em todos os nossos eventos, em cada um, para que as pessoas com deficiência participem como qualquer outra pessoa pode participar e não ter tantas barreiras para estar
com todos ali reunidos. A comunicação a respeito do evento, ou seja, toda a propaganda, o merchandising, tudo isso deve ser divulgado também mostrando que haverá recursos de acessibilidade. Então, os convites que são transmitidos para as pessoas com deficiência devem falar a respeito disso. Coloque ali uma seção dizendo, olha, nós temos banheiros acessíveis, nós temos rampas, nós temos linhas guias, nós temos espaço adequado para a cadeira de rodas, nós temos banheiros acessíveis. Tudo isso é importante para que pessoas com deficiência saibam o que elas vão esperar quando elas forem no evento da sua igreja. E mais, isso atrai e chama a atenção delas porque elas sabem que ali serão acolhidas. E é importante, se você diz que a sua igreja é acessível, ela tem que realmente ter acessibilidade. Quando você fizer ali os formulários de inscrição dos eventos da sua igreja, coloque ali espaços para as pessoas comunicarem se elas têm alguma deficiência. E qual é essa deficiência? E também quais são as necessidades específicas que elas precisam. Se elas precisam de um local específico para cadeira de rodas, uma vaga no estacionamento, se elas precisam de audiodescrição. Deixe claro para elas que vocês têm essas opções para acessibilidade de cada uma delas. E por fim, ofereça canais abertos para dúvidas e preocupações. Isso demonstra cuidado e disposição. Deixe ali um número de telefone que essas pessoas podem entrar em contato e perguntar se elas realmente serão bem recebidas e acolhidas. E essa inclusão e esse engajamento, eles precisam ser reais. Quando se trata de pessoas com deficiência, precisa adaptar não só o espaço para eles estarem ali, mas também todas as atividades e jogos para que elas participem. Evite situações onde pessoas com deficiência sejam apenas espectadoras, em que elas vão estar só olhando e vendo as pessoas participarem e não poderem participar. Promova momentos de interação significativa para toda a comunidade. Lembre-se, inclusão não é apenas presença física, mas é participação plena. A não ser que a pessoa diga, não, eu não quero participar, todas as atividades devem ser possíveis de que todos possam participar. Bom, mas talvez você diga, mas onde eu vou encontrar recursos e suporte disponível para eu fazer tudo isso? Bom, existem muitos recursos online com listas de verificação e modelos de eventos acessíveis. Se você pesquisar, você vai encontrar isso. Existem também plataformas cristãs e organizações como Johnny and Friends, que é uma organização internacional, e ela traz muitas iniciativas que apresentam esse tipo de acessibilidade para o público cristão. Além disso, muitas cidades hoje em dia têm serviços de transporte acessível e grupos de defesa que podem orientar e apoiar. Use essas conexões para fortalecer o seu ministério. É importante lembrar que Jesus sempre caminhou na direção das pessoas marginalizadas. Ele tocou o leproso, conversou com a mulher samaritana, ele celebrou a fé do cego Bartimeu, e tornar esses eventos acessíveis é seguir o exemplo do próprio Jesus. Quando Paulo fala sobre o corpo de Cristo, ele lembra, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Isso está lá em 1 Coríntios 12, 22. E a inclusão não é opcional, ela é central ao Evangelho. Então, eu te desafio, você e a sua comunidade, a darem um passo prático hoje mesmo. Escolha um próximo evento e identifique ao menos 3 mudanças que tornem esse evento mais acessível. Depois, compartilhe aqui nos comentários que ideia você teve ou que desafio a sua igreja enfrentou. Vamos aprender juntos a criar uma rede de igrejas verdadeiramente acolhedoras. E se este vídeo abriu seus olhos para algo novo, deixe o seu like e compartilhe com o seu ministério. Se inscreva para receber mais conteúdo sobre inclusão, acessibilidade e teologia da deficiência. E lembre-se, acessibilidade não é um luxo, é um reflexo do coração de Deus. Até o próximo vídeo.